Então, assim, ó, o que é essa... Então, por que é importante essa questão da solubilidade intrínseca? Porque quando você tem um processo de dissociação de um ácido, de uma base, pega ali o ácido acético, esses ácidos biliares. A constante, o pKa deles, é maior do que ele é maior do que zero, né? 5, 6. Então significa que a constante de dissociação é muito pequena. Então tu tem, na verdade, uma fração de moléculas neutras maiores do que a fração das moléculas carregadas. Então quando você muda o pH, você, digamos, para pH mais básico, você dissocia mais e aí aumenta a solubilidade. Mas ainda assim persiste uma parte de moléculas que não estão ionizadas. Por isso que esse termo, essa expressão intrínseca, é aquele valor de solubilidade que não depende do pH. Então, quer dizer, se uma substância se solubiliza, digamos, num solvente, e você adiciona mais dela e ela solubiliza mais ainda, então a relação é direta, né? Entretanto, quando tem a dependência do pH, o que vai acontecer? Aí a espécie é carregada. E essa dependência foi definida, né? Foi estudada. Essa dependência varia exponencialmente. Então, aí, na verdade, a solubilidade de uma espécie ácida, ela é levada em conta a parte não dissociada neutra e a parte dissociada. Uma básica, idem. A base neutra e a base na forma de sal. Então, nós diríamos que essas duas aqui em amarelo representam ou compõem, né, a solubilidade intrínseca, e essa parte aqui compõe a solubilidade dependente do pH. Então, o experimento foi esse. Quatro medicamentos importantes, né? E aí os valores de pKas de cada um, a determinação da solubilidade intrínseca, miligramas por ml, 7, 1,2, assim por diante. E aí o que acontece quando essa solubilidade foi medida no pH 9? Né? Então, no fundo, é para mostrar assim, num solvente cujo pH não atua, a solubilidade é esta aqui, 7, 1,2, 0,01 e 0,02. Mas quando se faz em pH 9, olha o valor da solubilidade. Né? De 7 para 95, de 1 para 15. Esta aqui, então, o naproxen, que é o ácido carboxílico, o ácido livre, a solubilidade é 0,016. Mas quando você põe ele num pH 9, ele é totalmente desprotonado, e aí vai para 430. Então, nesse sentido que é importante, né, estimar também essa questão. E aí é que entra aqui o que eu tinha comentado anteriormente, né? O pH, a solubilidade intrínseca e a questão da permeabilidade, né? Que é a velocidade de difusão através, né? Através da membrana citoplasmática. Então, no interior da membrana, nós temos um ambiente completamente lipofílico. E se nós estamos solubilizando a amostra em água, é porque nós estamos carregando ela, nós estamos transformando ela em espécies carregadas. E isso tem um efeito que é prejudicial, né, para a passagem, né, de um lado para o outro. Então, assim, né, os químicos medicinais, os bioquímicos, eles sempre têm essa questão, que é a permeabilidade e a solubilidade. Ele é mais permeável quando ele é menos solúvel, mas ele é mais solúvel, ele fica menos permeável. Então, é um balanço adequado. Naturalmente, o organismo tem, né, tem esses ionófilos, naturalmente. Quando você olha a estrutura de antibióticos, a estrutura dessas moléculas isoladas de produtos naturais que têm atividade antibiótica, eles em geral, eles são
moléculas bastante complexas, mas muito carregadas de oxigênios, né? E hidroxilas. Por que isso? Porque eles fazem um trabalho interessante que é a complexação com cátions, né? Então, quando essa molécula chega na célula, naquele ambiente existem cátions livres ou complexados. O que faz essas moléculas? Elas pegam esse cátion lítio, cátion sódio, e elas abraçam ele, fazem o efeito de quilação, que são aquelas moléculas, aqueles éteres coroas. E aí, essa molécula que é polar a partir das hidroxilas e apolar a partir do esqueleto carbônico, ela se fecha na forma de uma coroa, né? E isso permite agora que ela possa transpassar o ambiente lipofílico da membrana. Por que ele consegue? Porque ela envolve o cátion. Então, ela protege o cátion ou ela, de alguma forma, evita, né, um efeito de segregação que ocorreria naturalmente se o cátion passasse livre, sem nenhuma proteção. Tá? Então, o efeito da permeabilidade e da solubilidade, eles são inversos. Né? O aumento do pH facilita a solubilidade, mas o aumento do pH diminui a permeabilidade. E agora nós entramos, na sequência, naquilo que nós chamamos de lipofilicidade, né? Que é um estudo digamos assim, do equilíbrio entre uma substância que se divide, né, entre duas matrizes, ou dois líquidos. Né? Só que um tem um caráter lipofílico e o outro tem um caráter aquoso. Então, do ponto de vista de um sistema bifásico, né? Do ponto de vista microscópico, a ideia é quanto que um material, uma molécula pode estar dispersa num ambiente lipofílico e num ambiente hidrofílico. Então, se faz o cálculo, a quantidade nas duas matrizes, e se pega a razão entre eles. Então, essa razão dá uma ideia, né, da lipofilicidade. É o quanto o quanto a molécula gosta de estar na fase lipofílica. Tá? Bom, como é que se faz isso? Em geral, pega octanol e um tampão aquoso. Por que o tampão é importante? Para controlar o pH. Então, você garante que não tem variação de pH, porque lembra, né, a variação do pH, se for para ácido ou para básico, ele altera a solubilidade. O que você quer saber aqui é quanto do material orgânico está disperso, está dividido entre as duas fases, a orgânica e a aquosa. Bom, então, o octanol como referência, né? Por quê? Porque ele tem uma parte apolar e uma parte polar. Então, a hidroxila é solúvel, reconhece água. E a cadeia alquílica reconhece a parte lipofílica. Na hidroxila, lembrando, então tem as ligações de hidrogênio e os dipolos. Assim, a partir desse conceito, nós tiramos o coeficiente de partição. E aí ele é uma expressão que é log de P ou é log de T. Né? O que são esses termos? Né? Então, o log de P, né? Você determina ele água e etanol, por exemplo, né? Tanto tem o log de P. Quando se faz a determinação desse coeficiente de partição com variação de pH ou com o pH definido, vai um pH 7, um pH 8, um pH 9, você usa o log de D. Então, é só uma questão importante que um deles reflete a partição, a separação ou a dispersão nas duas fases, uma dependência do pH, e o outro é de moléculas que tem o pH fixo, né, porque é um tampão. Assim, né, nós vamos mostrar aqui um exemplo
que é feito na nossa disciplina de Química Experimental 023, em que é extraído, né, é calculado o coeficiente de partição do ácido salicílico em duas fases, a fase aquosa e a fase orgânica. Então, aqui tem toda a parte, né, experimental, a quantidade de água, o álcool amílico, né, o ácido benzoico, você adiciona água e álcool amílico, vai formar uma espécie de uma emulsãozinha, né? Aí adiciona o ácido salicílico, agita bem agitado, deixa um tempo, tu vai colocar do copo para uma pera, observar duas fases, e aí que vem a questão. Na fase superior é orgânica, inferior é aquosa, mais densa. Aí nós temos distribuído. Então, o ácido benzoico, como a água é uma base muito fraca, então ela não vai dissociar significativamente o ácido, né? Então, a pequena quantidade do ácido está dissociada. E essa pequena que está dissociada, ela fica mais solúvel na fase aquosa. E a maior parte do ácido não dissociado está na fase orgânica. Então, o que nós queremos saber é quanto que tem em cada um. Então, é feito aí a transferência, a separação das duas fases, aquosa e orgânica. E o que se faz agora? Você vai titular as duas soluções, a aquosa e a orgânica, com uma solução de NaOH, né? uma solução conhecida de NaOH. Faz a titulação, volume conhecido das duas fases, 3 vezes em triplicata. O volume de base é suficiente para neutralizar o ácido, e esse ácido, na verdade, é o ácido salicílico, que vira sal. Então, quando o volume que você pegar aqui da fase aquosa ou da fase orgânica, volume conhecido, e começa a titular com NaOH, o NaOH é uma base forte, reage com ácido e vai formando sal. E esse sal, então, ele é neutro, e aí quando não tem mais ácido livre, o que vai acontecer? O indicador presente muda a cor. E aí tu tira, então, o volume gasto. Então, a partir disso, tu calcula a concentração de 3 alíquotas, tanto na fase aquosa quanto na fase orgânica. E aí tu tem a razão, né? Concentração de A no solvente 1, concentração do mesmo A no solvente 2. Então, veja que o NaOH, o que ele irá fazer? Ele vai reagir não com o ácido dissociado, né? Ele vai reagir com o ácido livre que está na fase aquosa e com o ácido livre que está na fase orgânica. E o ponto de viragem te diz, então, a quantidade e o volume da base usada. Conhecendo o volume, conhecendo a concentração da base, a relação é 1 para 1, tu tira o K, que é aqui, na verdade, o coeficiente de partição. Tá? Uma outra forma, agora um pouquinho mais elaborada, né, é pegar essa razão da quantidade de uma substância num solvente pelo outro e acrescentar o log de P quando se usa o ciclo hexano. Por quê? Porque assim, ó, se você usar o solvente, o octanol, e aí, digamos, octanol com água, tu tem a interação do solvente octanol com a água. Então, você não está quantificando aqui as interações de hidrogênio. Então, o que se faz aqui? Se faz 2 experimentos, em que o primeiro é com octanol e o segundo é com o ciclohexano. Então, ao invés de usar octanol, tu usa o ciclohexano exatamente aqui, né? Você colocaria uma mistura de ciclohexano com água, faz as agitações, separa as duas frações e aí titula. Disso vai ter, então, os dados. O log de P do álcool em água e o log de P do ciclohexano em água. Então, a subtração te dá, digamos assim, dá uma ideia da contribuição
das ligações de hidrogênio. Isso tudo é importante, especialmente onde? Na indústria farmacêutica. Né? Então, aqui, por exemplo, ó, aqui nós temos questões de solubilidade quando se faz a determinação do log. Então, o ketoprofeno tem um log de P de 2,8. Quando essa parte cetônica é substituída por uma cadeia alquílica, o log de P aumenta. Bom, é razoável, né? O que é o log de P? É a razão entre a distribuição de uma substância entre duas fases, uma lipofílica e a outra hidrofílica. Então, se o log de P está aumentando, quer dizer, ele é mais solúvel num solvente de menor polaridade. Comparado agora aqui, o ketoprofen com naproxen, 2,8 é aqui com a carbonila e 3,2 é com éter, né? Então, vejam que tem uma diferença de polaridade entre uma acetona e um éter. Entre um éter e um composto um alcano. Tá? Bom, gente, quiralidade. Tá? Eu não tenho ideia até onde vocês estudaram a questão da quiralidade, né? Mas as moléculas quirais são aquelas que têm um centro, tá? Um centro de quiralidade. Essas moléculas não são sobreponíveis, elas têm uma relação de objeto-imagem. Tá? Objeto-imagem. Então, elas, espacialmente, em função do centro, elas desenvolvem uma estrutura helicoidal. Então, a hélice que nós vamos enxergar em estruturas quirais é devido ao centro. E como é que essa hélice se correlaciona uma com as outras? Então, existem exemplos de que tu tem uma hélice que se propaga na direção vertical e, ao mesmo tempo, esta hélice individual interage com as vizinhas, construindo uma hélice maior ainda. Então, por exemplo, o DNA, o RNA, são fitas que são torcidas, e a torção é por causa do centro. Então, assim, a torção é o resultado do centro quiral e, ao mesmo tempo, é uma forma fantástica de como as moléculas nessa fita, nesse polímero, como que elas otimizam o espaço. Né? Então, a formação dessa fita torcida também é uma maneira de otimização do espaço. E aí, isso aqui tem uma importância nas propriedades no ponto de fusão, no ponto de ebulição e assim por diante. Então, aqui tem os exemplos do ketoprofen, e eu estou mostrando nessa tabela, bem simples, né? O ácido tartárico, o destrógeno, o levógeno, o racêmico, o ponto de fusão. Né? Olha como é que é o ponto de fusão. Tá? Como é que ele é. Né? Então, o ácido tartárico, ele tem ponto de fusão, dependendo se ele é, digamos assim, se ele é o composto meso ou se ele é o composto racêmico. Se ele tem o alfa-D, observe o alfa-D mais, menos, o alfa-D zero. E aí, mais importante, a solubilidade. Né? Então, aqui é uma questão mais profunda ainda, né? De uma tentativa de elucidar, né? Como que esse efeito configuracional afeta profundamente as propriedades físico-químicas, né, desses compostos. Né? Último slide, tá? Diz respeito a um princípio chamado de princípio de Carnot, que é uma relação empírica que diz que as substâncias de maior simetria
tem, por exemplo, um ponto de fusão maior. E esta, digamos, essa propriedade está relacionada com um conceito chamado de entropia residual da rede. E a entropia residual é definida através dessa expressão. R é a constante, L é o neperiano, de sigma. O que é sigma? São o número de operações de simetria que a molécula tem. Quanto mais simétrico é uma estrutura, maior é o número de elementos de simetria, ou eixos, ou planos, etc. Quanto mais possibilidades de simetria tem a molécula, quanto maior é a entropia. E aí, quando nós ensinamos para os alunos que a polaridade ela afeta o ponto de fusão, ela afeta a densidade, ela afeta a solubilidade, tem exemplos que fogem completamente do nosso chão. Né? Exemplo, o cloreto de o oxicloreto de fósforo, né? O POCl3 e o PCl5. Se você olhar do ponto de vista dos momentos dipolares, né? Quem que é a molécula apolar aqui? Quem é o apolar? O apolar é o PCl5, apolar. Quem que é o polar? É o POCl3. Então, o dipolo de um é 0. O dipolo de outro, 2,54. Então, se for por isso, quem tem o maior ponto de ebulição? Aquela molécula que tem a maior polaridade. Mas, interessante, você vai num laboratório, o POCl3 é um líquido e o PCl5 é um sólido. Um tem um melting point, que é o ponto de fusão, e o outro tem um boiling point, que é o ponto de ebulição. Então, esse aqui, sólido, e esse aqui de cima, líquido. Como é que se explica isso? É simplesmente o empacotamento dessas moléculas. São as forças coesivas. Mas veja, aqui estou olhando como que o PCl5 se empacota no espaço, né? Ele tem uma polaridade zero, né? No total é zero, mas ele é muito mais simétrico. E a simetria vai impactar na entropia do sistema, que é a entropia residual. E aí os sistemas são favorecidos ou não através da expressão ΔG, né? O ΔG é igual ao ΔH menos T ΔS. Então, se a entropia está aumentando, esse termo aqui está ficando mais negativo. E aí o G também fica negativo. Então, esse é um exemplo assim, ó, difícil de compreender, mas tem que passar por aí. E é esse conceito, dado por Carnot em 1882, né? Que ele diz que as relações entre os arranjos dos átomos numa molécula têm uma importância decisiva no ponto, cuidado, né? No ponto de fusão. Tá? Então, o POCl3, temperatura ambiente, ele é um líquido. O PCl5, temperatura ambiente, ele é um sólido. Então, o POCl3, ele só irá cristalizar abaixo de zero. Então, tem um ponto de fusão menor do que o PCl5. Ok? Então, fechamos este arquivo. Tá? Agora eu vou abrir o próximo, que é sobre... Temos mais 15 minutinhos. Querem continuar? Dá uma paradinha? Toco mais? Hein, pessoal?
continuar, professor. Tá. Então, falar de método de separação de misturas, por quê? Né? Porque, de novo, nós estamos agora olhando para sistemas macroscópicos, em que nós vamos usar técnicas, operações, né, que permitem distinguir, né, sistemas homogêneos e heterogêneos. Nos sistemas homogêneos, a solubilidade é máxima, no heterogêneo ela é mínima, então tem aqui um efeito de segregação. E esses sistemas homogêneos ou heterogêneos, você pode olhar no nível molecular as incompatibilidades das moléculas, né, no seu nível mais reduzido, que é a própria molécula, né, e essas incompatibilidades, elas irão, digamos, interferir nas energias de mistura ou de desmistura. Existem muitas formas de incompatibilidade, estou citando aqui apenas duas, né? É aquela que é polar e apolar. Então, por exemplo, se pega uma parte água, né? Que tem interações fortes, eletrostáticas, contra um solvente, um hexano, gasolina, que são apenas forças de dispersões. Então, aí, nesse caso aqui, você não tem mistura, então vai formar um sistema heterogêneo. As interações duro e mole, por exemplo, quando tem cadeias hidrogenadas, cadeias perfluoradas, cadeias siliconadas, né? Então, um óleo de hidrocarboneto, um óleo de silicone, eles se misturam? Não se misturam. Né? Um óleo de hidrocarboneto com um óleo de um hidrocarboneto perfluorado se misturam? Também não. Então, eles têm uma incompatibilidade, que se chama duro e mole. Nas interações de desmisturas, tu vai formar as misturas heterogêneas. Né? Então, por exemplo, o fazer o café, na verdade, é um processo, é uma operação em que você está, digamos, removendo o material, removendo algo que é solúvel na água quente, né? Mas está filtrando ao mesmo tempo. Então, a partícula do café contém, no seu interior, uma substância que é solúvel na água quente. Então, ao mesmo tempo, aqui tu está usando uma operação unitária de filtração, mas produzindo uma solução. Então, você está removendo de um sólido uma parte que é solúvel na água. Né? Então, a filtração, na verdade, é isso, né? É uma operação unitária que trabalha esses conceitos, mistura homogênea e heterogênea. Quando a água quente passa pelo sólido, ele remove o composto solúvel. Aí, por exemplo, aqui se pode explorar o efeito da temperatura. Por que água quente é melhor? Né? Por que não água fria? Porque o processo de solubilidade diminui. Né? Mas por quê? Porque o aumento da temperatura é um efeito térmico, o efeito térmico aumenta a energia cinética, a energia cinética tem como consequência aumentar os choques, e isso, do ponto de vista entrópico, é favorecido, mas também do ponto de vista entálpico. Né? E aí consegue extrair. Você pode explorar aqui o tamanho dos grãos, né? Café, grãos maiores, grãos menores, né? Você pode explorar uma frase famosa que se diz: não deve passar café com água muito quente. Por quê? Não, porque queima o café. O que é o queimar o café? Né? O que é esse queimar? Na verdade, é um efeito térmico agora em que pode ocorrer no grão, no microgrão que forma o café, alguma reação de decomposição ou mesmo de polimerização do material, e isso vai imprimir no material um outro sabor, uma propriedade organoléptica que é a nossa língua, que as nossas narinas, né,
reconhece como algo desagradável. Né? Então, vê que a filtração é um processo que nós usamos e usamos esse conhecimento, essa solubilidade de interações. Né? Um outro exemplo do mesmo polígrafo que nós temos, isso aqui é retirado, né, do polígrafo lá que eu mencionei no outro artigo. Aqui é a extração do óleo, né, de uma parte líquida e uma parte sólida, que é do grão de amendoim. Usa um equipamento chamado extrator de Soxhler, né, e ele é uma extração contínua, porque se faz, aqui está o sisteminha, tá? Tu faz um cartuchinho, põe a semente aqui macerizada. O que faz o solvente? O solvente tem que extrair a parte que lhe convém, que lhe compete. Quem é esse solvente? Como o óleo é uma substância lipofílica, um óleo graxo, é um óleo derivado das sementes do amendoim, da soja, da canola, não importa. Então, tem que escolher um solvente que tem um ponto de ebulição baixo. Por quê? Porque ele será colocado nesse balão, o solvente sobe, condensa e cai no cartucho. E vai lavando sucessivamente aquele material sólido. Então, ele vai extraindo sucessivamente o componente que é lipofílico. No café, a água extrai o componente hidrofílico, cafeína, né? Ou aqueles compostos que dão a cor. Nesse caso aqui, o solvente é hexano e ele vai extrair o componente lipofílico. E vai sobrar no cartucho o material de difícil trato, que é o resíduo sólido. Né? Então, isso é também uma técnica, né, que vai utilizar esses conceitos que nós já temos desenvolvido aqui. Outro exemplo, destilação arraste a vapor de material orgânico de sementes. Então, aqui um exemplo bem interessante, que é o cravo da Índia. Né? Tu usa a água, o vapor da água, sementes, né? Ou o caso que o cravo da Índia é colocado aqui dentro, junto com a água, o vapor produzido, ele cai, você aquece o balão, vapor de água sobe e arrasta junto um componente na fase vapor. Então, tu tem uma pressão de vapor, é a soma, né, da substância que você vai extrair mais a água. E aí tu vai coletar no condensador dois líquidos, o líquido água e mais o líquido que se extraiu. E os dois são immiscíveis. Desses dois líquidos você separa uma pedra, e no líquido que não é solúvel em água, tu tem os componentes do cravo da Índia, que é o eugenol e o acetileugenol. E aí vem um outro processo que vai utilizar esse nosso conhecimento. Extração ácido e base. Extração ácido e base. O que é isso? É a dependência da solubilidade frente ao pH. Né? Então, o acetileugenol é neutro. O eugenol é um fenol. O que nós queremos aqui é remover a espécie ácida da espécie neutra. Como é que se faz isso? A espécie neutra não interage com o meio aquoso, no sentido, não é suscetível à variação. A concentração dela não muda pela variação do pH. Então, se você adicionar uma solução básica, tu pega o eugenol, que é insolúvel em água, tá? Transforma ele no sal de sódio, que é solúvel em água. Então, a solubilidade em água está aumentando a partir do efeito pH. Se você deixar os dois como estão, eles serão solúveis no solvente orgânico, e aí não serve. Tem que separar os dois. Como é que separa? Técnica do pH. Como é que é feito isso? Bem simples, bem tranquilo. Vocês podem fazer até numa escala de sala de aula. O cravo, o óleo de cravo, num solvente orgânico, você tem 2 frações de 25 ml, lava a fase orgânica com NaOH, aí tu vai ter 2 frações, uma aquosa e uma orgânica.
Na fase orgânica, fica o composto neutro. Na fase aquosa, vai o composto na forma de sal, que é o eugenolato de sódio. O que acontece aqui? Nessa fase orgânica, tudo é neutro. Então, tu põe um secante, você vai tirar o excesso de água, tu vai ter a quantificação do acetil-eugenol. Nessa aqui que formou o sal de sódio, o que é preciso agora? Ele está na fase aquosa. Então, se você protonar o sal, você vai regenerar o eugenol e ele será insolúvel agora em água. Aí tu vem com uma solução orgânica e separa o eugenol da fase aquosa. E tem assim, então, uma técnica usada em laboratório que usa essas ideias, né? A variação do pH permite que você possa manipular as espécies ácidas, básicas e neutras. Tá? Uau! Agora nós voltamos para as amostras que são quirais. Pessoal, eu vou invadir um pouquinho mais aqui para fechar a aula de hoje. Tá? Que são quirais. Deixa eu ver. Eu tenho mais uma aulinha na semana que vem. Não, vamos tocar um pouquinho aqui mais, aqui, só para fechar essa parte aqui. Tá? Ó, agora sim. Moléculas quirais que formam misturas racêmicas. O que o Pasteur fez no século XIX? Né? O que ele fez? Ele fez um processo. Ele descobriu que o tartarato de sódio e amônio cristalizavam nos tonéis, no barril, num litro de vinho. E ele teve tempo e paciência de pegar uma lupa e olhar os dois cristais. E, através da lupa, ele observou que eles tinham formas opostas. Então, esses cristais de formas opostas levam o nome de enantiomorfos. São os enantiômeros, né? Mas foi a sorte, né? Na verdade, ele pegou um cristal, comparou com outro e viu que tinha formas opostas. Separou eles, mediu a rotação óptica e, a partir da medida da rotação óptica, descobriu que um era destrógeno e outro era levógeno. O destrógeno desvia à direita, o levógeno desvia à esquerda. Isso é um pouco da história. Agora, se você olhar assim, as moléculas que nós temos aí no nosso dia a dia, outros exemplos. O limoneno, o mais e o menos. O mais é o destrógeno presente na laranja. O menos é o levógeno presente no limão. Se você misturar os dois, você tem uma mistura racêmica. Mas eles isolados, eles têm o mesmo ponto de fusão, o mesmo ponto de ebulição, a mesma densidade. Como é que se faz a análise desses compostos quando eles estão em solução e são, por exemplo, misturas racêmicas? Como é que é feito isso? Então, claro, você vai fazer, digamos, uma tentativa de separação física, o que fez o Pasteur, isolando os cristais destrógeno e levógeno, isso ele fez, mas nós podemos utilizar agora, né, técnicas específicas que irão permitir uma separação desses compostos, né, através de uma identificação seletiva. Então, uma delas é a cromatografia, e tem várias formas: papel, camada delgada, coluna, gasosa e etc. Nós vamos nos deter aqui na técnica de cromatografia gasosa. Né? Então, em geral, o que é a técnica? Né? É um processo de separação ou de identificação, né, de misturas, né, e essas misturas elas vão produzir uma resposta distinta ao passar por uma fase, e essa fase ela é chamada fase sólida, que é um adsorvente, ou é uma fase estacionária,
e ela consegue reconhecer esses compostos. Mas os compostos que serão separados, eles têm que passar por essa fase estacionária e eles têm que ser reconhecidos seletivamente, né? Então, o que eu quero mostrar aqui é que uma técnica de cromatografia gasosa tem um sistema, uma coluna que comporta esse absorvente sólido, por ele passa um gás de arraste, e esse gás de arraste traz junto o material que será analisado. Tem que ser, digamos, um material que não possa ter um ponto de ebulição muito alto, senão ele se decompõe. Quando o material começa a percorrer essa fita, essa coluna, ele é seletivamente separado. Então, tem uma interação diferencial entre o que está passando e o recheio ou o adsorvente. Né? E uma das técnicas é usar uma coluna quiral. Né? Então, o que faz a coluna quiral? Ela é formada por um recheio e esse recheio tem uma quiralidade própria. Né? Então, existem muitos tipos. Aqui, por exemplo, uma delas tem celulose ou cistrina. Então, as empresas vendem uma coluna quiral com celulose, com ciclodestrina, ou uma coluna que tem a sílica de recheio, mas a sílica tem uma molécula quiral. Então, o que faz essas moléculas quirais? O que faz a celulose? O que faz a ciclodestrina? Ela é capaz de reconhecer o que está passando ali. Né? Se passa uma molécula de configuração R ou de configuração S. Então, para fecharmos a nossa aula, eu quero mostrar esse vídeo para vocês. Está em inglês, mas tem umas figurinhas bem interessantes. Para nós não está aparecendo, professor. Calma aí. Não está? Não. Ah, pai. Eu sei por quê. Eu sei por quê. E agora? Agora sim. Então, de novo. Professor, eu não sei se tem áudio, mas aí tem que clicar lá no botão para compartilhar o áudio. Pai. Você não ouve nada? Não. Na hora que clica ali no compartilhamento, tem um botãozinho ali do lado esquerdo que é compartilhar áudio. Tá, então vamos de novo. Isso. Hoje é só sexta-feira, não tem problema. Né? Vai. Então, Vai no eu tenho compartilhar. que compartilhar. Tá. Aí lá embaixo do lado esquerdo tem compartilhar áudio. Aí depois tem que selecionar ali a área de trabalho. Aí ele roda certinho. Deixa eu Ainda não abrir. veio, professor. Sim, é que eu estou refazendo aqui. Ah, tá.
Eu... Ok.